Está no ar o seu Bíblia Fácil aqui na TV Novo Tempo, o seu programa de estudo da Bíblia. E nós estamos numa temporada toda especial, gravada aqui a partir de Dallas, nos Estados Unidos, e nós estamos estudando a respeito das 3 mensagens angélicas, cada um dos seus pontos. E agora, nesse programa de hoje, nós vamos entrar num tema que talvez intrigue você. Nós vamos descobrir o que é a imagem da besta e o que é a marca da besta. Você já ouviu falar sobre isso? Alguém já te disse que a marca da besta é um chip, sei lá, alguma coisa parecida, código de barras? Você quer descobrir o que é a marca da besta? Então fica comigo aí, porque nós vamos estudar a Bíblia. E a Bíblia vai nos revelar o que é a marca da besta, o que é a imagem da besta, para a gente poder se localizar bem nessa história da teologia, do estudo da Bíblia e na história geral também. E para isso eu tenho aqui os meus amigos, nós estamos aí na 11ª semana, é isso, gente? Diretora, confirma aí para mim. 11ª semana nós estamos aqui, faltam apenas 2 semanas para a gente encerrar essa nossa temporada sobre as 3 mensagens angélicas. Se você de casa, por acaso, perdeu os episódios anteriores, é a primeira vez que você está na Novo Tempo, então não tem problema, você pode maratonar o Bíblia Fácil. Está tudo lá no nosso YouTube, youtube.com/Bíblia Fácil, ou você pode também no ntplay.com, e lá também tem uma seção do Bíblia Fácil, tem todos os programas, você pode assistir na hora que você quiser e compartilhar com seus amigos também. Vamos lá para o tema de hoje. O tema de hoje é a imagem da besta e a marca da besta. Nós já estamos na 3ª mensagem angélica, já fizemos aí uma jornada longa pelas 2 primeiras mensagens angélicas e agora chegamos num ponto que é curioso, né? Eu falei aqui na introdução e algumas pessoas dizem, não, a marca da besta vai ser um chip, a marca da besta vai ser o código de barras e tal, porque está em todo canto. O que a Bíblia diz sobre isso, nós vamos descobrir. Mas para a gente entrar no nosso estudo da Bíblia hoje, vamos orar mais uma vez para a gente pedir a iluminação do Espírito Santo. Senhor Deus, nós vamos abrir a Tua Palavra, nós vamos estudar a Bíblia, nós estamos aqui dispostos a ouvir a Tua voz, queremos entender a Tua Palavra, Senhor. Então peço que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, que o Espírito Santo prepare o nosso coração para que a gente possa receber essa mensagem com disponibilidade de aceitá-la e de colocá-la em prática. Abençoa a nós aqui no cenário, aos nossos amigos de casa, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler as mensagens para a gente relembrar. Aqui nessa primeira tela estão as 2 primeiras mensagens angélicas e eu acredito que nessa altura do campeonato você já consiga ler as 2 mensagens angélicas, as 2 primeiras, sabendo o que cada parte significa, ou pelo menos tendo uma ideia do que cada parte significa, né? Vamos ler aqui. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. E agora a gente entra na 3ª mensagem. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta ou a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Muito bem, a 3ª mensagem começa falando sobre a besta. E nós, na semana passada, estudamos o capítulo 13 de Apocalipse. Em
paralelo com o capítulo 2 e o capítulo 7 de Daniel, e nós descobrimos que a besta que sobe do mar é o catolicismo romano, a Igreja Católica Apostólica Romana, e que vai surgir uma outra besta, uma besta que surge da terra, que vai dar um apoio político à primeira besta e vai fazer com que as pessoas, vai tentar obrigar as pessoas a adorarem essa primeira besta, que é a besta que sobe da terra, os Estados Unidos da América. Nós vimos isso na semana passada. Mas hoje a gente precisa desvendar essas duas coisas. O que é a marca da besta e o que é a imagem da besta. Porque na terceira mensagem angélica, a adoração tem a ver com essas duas coisas. A pessoa vai adorar a imagem da besta, e nós vimos semana passada que a besta que sobe da terra, os Estados Unidos, em algum momento, vão tentar obrigar as pessoas a adorarem a imagem da besta. E uma das coisas que vai diferenciar isso ou definir é quem recebe a marca da besta. Então a gente precisa descobrir essas duas coisas. Vamos começar então pela imagem da besta. O que é a imagem da besta? Vamos lá. A imagem é uma representação concreta de uma ideia. Na Bíblia, a imagem é uma representação concreta de uma ideia. Pastor, não consegui entender ainda. Tá bom, vamos para um exemplo aqui que vai ajudar a gente. Em Daniel capítulo 3. Abre aí sua Bíblia em Daniel capítulo 3, por favor. Daniel, mais uma vez o livro de Daniel nos ajudando a entender o livro do Apocalipse. Daniel capítulo 3. Nós vamos ler primeiro o capítulo 2. Olha aqui, ó. No capítulo 2, diz assim. Eu quero ler a partir do versículo 29. Daniel capítulo 2, a partir do versículo 29, diz assim. Quando estavas deitado, ó rei, a tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela o mistério te mostrou o que vai acontecer. Versículo 31. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. Então, só para a gente perceber, esse foi o sonho de Nabucodonosor, ok? No capítulo 2. Agora vamos para o capítulo 3. Olha o começo do capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 23 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Ou na sua Bíblia deve dizer 60 côvados de altura e 6 de largura. Agora perceba a palavra que é usada aqui. Nabucodonosor sonhou com uma estátua no capítulo 2. E no capítulo 3 ele fez uma representação daquilo que ele tinha sonhado. E a representação é chamada de imagem. Então a imagem, essa palavra imagem, ela quer dizer uma representação concreta de uma ideia logicamente abstrata. Ok? Então, quando a gente fala de imagem da besta, nós estamos falando de alguma coisa que vai representar a ideia da besta, ou alguma coisa que vai representar o poder da besta. Tá bem? Então, Daniel capítulo 3 nos ajuda a entender que a imagem é uma representação concreta de uma ideia. E a imagem de Daniel capítulo 2, o capítulo 3, nos ajuda a entender já um outro ponto do Apocalipse que talvez você tenha dúvida, você de casa também, que é a questão do número 666, né? Que a gente encontra lá no Apocalipse. A estátua, ou a imagem que Nabucodonosor levantou na Campina de Dura, ela tinha duas medidas, segundo o original bíblico. 60 côvados de altura por 6 de largura. E aqui tem duas coisas que nós precisamos observar. Primeiro, o número 6. Na numerologia babilônica, o 6 era um número que apontava para o ser humano. E se você olhar o capítulo 3, ele vai dizer que essa imagem era uma imagem que apontava para Nabucodonosor. Então, quando ele faz uma imagem de 60 por 6, ele não colocou essas medidas por acaso. Ele está dizendo, essa imagem, ela aponta para um homem. Por isso que ela tem 6, tanto na largura quanto na altura. E esse homem é Nabucodonosor. Mas tem um outro detalhe ainda.
quanto é que dá 60 vezes 6? Dá 360. Você que é contador, você faz essa conta rapidinho, né? 360. E 360 é o número de graus da circunferência. Na mitologia babilônica, os 360 graus da circunferência representavam a totalidade dos deuses. Então, aqui tem duas representações muito significativas. Primeiro, a imagem apontava para Nabucodonosor, mas naquela imagem também apontava a união de todos os deuses babilônicos, que eram vários. E era como se ele dissesse assim, Nabucodonosor, em mim estão representados todos os deuses, ou em mim está o poder de todos os deuses da nossa mitologia. Então aqui você tem a imagem em Daniel capítulo 3. A gente já leu esse texto aqui, Daniel capítulo 3, 1 e 2. Portanto, para ser imagem, precisa ser ao mesmo tempo semelhante ao objeto que representa distintamente, ao objeto que representa e distintamente diferente dele. Vou ler de novo para ficar mais claro. Para ser imagem, precisa ser ao mesmo tempo semelhante ao objeto que representa e distintamente diferente dele. A imagem lá de Daniel capítulo 3 era semelhante, né? Era uma imagem, tinha cabeça, braços, peito, quadris, pernas, pé. Só que ao mesmo tempo que ela era semelhante, ela era diferente, porque não tinha cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadris de bronze. Então, a imagem da besta, ela também tem que ser assim. Ela tem que ser ao mesmo tempo semelhante e diferente. Semelhante em alguns aspectos, diferente em outros aspectos. Vamos lembrar aqui, a besta que sobe do mar, ela é uma entidade religiosa e também política. Né? Se você olha para a Igreja Católica, tanto lá no seu início, quanto na Idade Média, quanto hoje, ela é uma entidade religiosa e política. Inclusive, o catolicismo romano tem um estado que ele administra, que é o Estado do Vaticano, que fica dentro de Roma, né? Então, é uma entidade religiosa e política. A besta que sobe da terra, os Estados Unidos, também se tornarão uma entidade política e religiosa. Ainda não é. Ainda não é. Porque essa parte religiosa da besta que sobe da terra, dos Estados Unidos, ela está em processo. Vai chegar um momento em que os Estados Unidos exercerão um poder político e religioso, repetindo o que já aconteceu na história deste país aqui que nós estamos. Não sei se você sabia, mas no início da história dos Estados Unidos, por muito tempo, até o século 17, 18, os pastores eram pagos com dinheiro público. O Estado pagava os pastores. Ou seja, existia uma interferência direta do Estado na religião, né? Existia uma interferência direta da política na religião, porque os pastores eram pagos com dinheiro público. Chegou um momento em que eles decidiram separar igreja e Estado. E as igrejas passaram a ser independentes e livres para adorarem sem interferência do Estado. Então, isso já aconteceu na história dos Estados Unidos e, no futuro, os Estados Unidos também serão uma entidade política e religiosa. Então, eles têm semelhanças e diferenças, ok? Semelhanças e diferenças. Muito bem. As características da besta que sobe do mar e a imagem da besta, elas são... essas características são importantes para a gente entender o que vai ser essa imagem. E aí eu já quero marcar aqui o tempo verbal que eu usei. Eu disse o que vai ser. A imagem da besta é uma coisa que ainda está no futuro. A imagem da besta se dará quando houver a união político-religiosa das duas bestas. Ainda não houve, mas está num processo avançado. Como eu disse para vocês semana passada, se você falasse no século XIX que Estados Unidos, protestantismo e catolicismo iriam se unir de alguma forma, no século XIX iam rir da sua cara. Não, isso é impossível. Católicos e protestantes são inimigos, né? Eram adversários. Mas quando você olha para o século XXI, você começa a perceber uma aproximação. Uma tentativa de juntos resolverem o problema da Terra, juntos resolverem o problema climático, juntos resolverem os problemas sociais, juntos resolverem os problemas políticos. E eu citei para vocês na semana passada a questão da pandemia, né?
A pandemia uniu todo mundo. Uniu árabes, muçulmanos, né? Muçulmanos, cristãos, ateus, todo mundo ficou unido em torno de um bem comum. Em torno de um bem comum. Então não é impossível que o mundo se torne de novo, por algum motivo, unido por um bem ou por uma causa comum. Então, essas características são importantes para a gente analisar. Vamos lá. Primeira característica da imagem da besta, certo? Da besta que sobe do mar e da imagem da besta. O papado é uma organização de seres humanos, ok? Portanto, a imagem será uma organização humana de algum tipo. Lembrando que a imagem da besta é uma coisa semelhante a ela, mas diferente. Então, nós temos essa semelhança. Se o papado é uma organização de seres humanos, então a imagem também será uma organização de seres humanos em algum grau. Segunda característica, o papado é uma organização religiosa. Então, nós podemos esperar que a imagem da besta também seja uma organização religiosa. Lembre-se, tem que ser semelhante e diferente. Terceira característica, o papado é uma organização religiosa cristã. Então, isso também deve se aplicar à sua imagem. Então, vamos revisar. É política, é de seres humanos e é cristã. A imagem da besta não vai ter a ver com os muçulmanos, não vai ter a ver com ateus, não vai ser um movimento não cristão, vai ser um movimento cristão. Quarta característica, o papado do tempo do fim é intolerante. A gente viu isso na mensagem angélica, Apocalipse 14:7, que diz que ele peleja contra os santos. A imagem da besta também será intolerante com o povo de Deus. Então, amigos, é lógico que a gente não fala isso para assustar as pessoas. Minha intenção aqui não é fazer sensacionalismo e nem deixar você assustado, mas a gente precisa, de alguma forma, entender que vai chegar um momento em que o povo de Deus vai ser perseguido. E o motivo nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes disso, eu gostaria de dar uma pausa para fazer um oferecimento para você aqui. Nós temos um guia de estudo da Bíblia que pode ser seu sem custo algum, ok? Esse guia de estudo da Bíblia, A Cura do Pecado, ele foi produzido, ele foi impresso e ele vai ser enviado para a sua casa sem custo algum. A produção, a impressão e o envio foram pagos pelos Anjos da Esperança. Aliás, eu quero aproveitar e agradecer aos Anjos da Esperança. Eu já contei para vocês lá no começo da nossa série que aqui em Dallas, nos Estados Unidos, eu encontrei Anjos da Esperança também, que acreditam no Novo Tempo, que assistem a Novo Tempo e que contribuem para que a gente possa avançar. Esse programa só existe por causa dos Anjos da Esperança. E esse guia de estudos só pode ser enviado para a sua casa, sem custo algum, porque os Anjos da Esperança pagaram esse material. Como é que você faz para tê-lo? É só você entrar em contato conosco. O seu único trabalho é pedir, tá bom? O restante a gente vai fazer, a gente vai enviar para a sua casa. Então você pode pedir por esse link aqui, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Aí você vai entrar nesse site, vai procurar a imagem desse guia de estudos. Clica nela, vai abrir um formulário. É só preencher e enviar, que a gente vai mandar para sua casa sem custo algum. Não vai chegar boleto, não vai chegar taxa de correio, nada. É de graça mesmo, tá bom? Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp. Manda mensagem agora. Anota aí esse WhatsApp, manda mensagem agora e você vai receber instruções de como fazer o seu cadastro para que você possa pedir a sua revista. E a terceira forma é, se você me assiste na reprise, no horário comercial, você pode pode ligar agora para 0 operadora 12 21 27 31 21. No horário comercial tem uma equipe esperando a sua ligação para ajudar você a fazer o seu cadastro, tá bom? Pede e a gente vai mandar para a sua casa. Mas vamos continuar aqui. Muito bem. Quinta característica dessa besta que sobe do mar e da sua imagem. O papado, ao longo de toda a sua história,
tem sido uma organização muito política. No tempo do fim, terá um poder político global. A sua imagem também exercerá poder político. Vamos revisar aqui. Eu já falei para vocês, na Idade Média, o Papa nomeava os reis. O Papa tirava os reis. Isso aconteceu até que Napoleão Bonaparte interrompeu esse processo quando ele prendeu o Papa Pio VI. Mas durante toda a Idade Média era o Papa que fazia essas mudanças políticas. Quando você olha para hoje, por exemplo, a gente teve algum tempo atrás a guerra da Ucrânia, né? E você viu que o Papa, todo mundo esperava o pronunciamento do Papa, ver o que ele ia dizer, pedir para parar e tal. Quando o Papa fala alguma coisa sobre um país, aquilo vira uma coisa relevante. Quando o Papa vai visitar um país, há toda uma comoção dos políticos. Não sei se você já viu um momento em que o Papa vai visitar, por exemplo, o Brasil, ou o Peru, ou os Estados Unidos mesmo aqui. Há uma comoção dos líderes políticos para receber o líder da Igreja Católica. Por quê? Porque essa organização já foi política. Hoje ela tem um aspecto mais religioso do que político, embora também seja político. Mas no futuro, a imagem da besta exercerá um poder político muito forte. E existem 3 ramos do cristianismo, no geral, assim. Em geral, existem 3 ramos. O católico romano, o católico ortodoxo e o protestante. No cristianismo, você pode encaixar todas as religiões em um desses 3 ramos, ok? E a gente disse que a imagem da besta ela é semelhante, mas é diferente. E é um poder cristão. Então, não pode ser o catolicismo, porque senão seria exatamente igual. Seria a Igreja Católica sendo a imagem da Igreja Católica. E aí não faz sentido com a lógica bíblica. Então, só sobra uma coisa. A imagem da besta, se não pode ser o catolicismo, só sobra o protestantismo. E aqui a gente vai se aproximando de encontrar o cerne desse negócio. A imagem da besta vai ser poder político-religioso, poder mundial e um poder protestante. Bem, nós vimos na semana passada que só tem um país no mundo que se encaixa em país protestante de poder mundial e que pode se aliar politicamente e religiosamente à Igreja Católica, que são os Estados Unidos da América. Então, a imagem da besta tem a ver com os Estados Unidos da América. No futuro, os Estados Unidos da América se tornarão a imagem da besta. No futuro ainda, perseguindo aqueles que forem contrários aos seus princípios religiosos. E aí você está me assistindo de casa e pensando assim, pastor, isso é impossível. Os Estados Unidos são o país da liberdade. Os Estados Unidos são um país onde cada pessoa crê no que quer, faz o que quer. Aqui tem liberdade plena. Veja, eu repito, no século XIX, você diria impossível a aproximação dos protestantes e católicos, e hoje você vê isso. Basta um motivo para que o mundo todo se reúna em torno de um propósito, como foi no caso da pandemia. Então, a imagem da besta é exatamente os Estados Unidos se levantando como um poder político mundial e obrigando as pessoas a adorarem a besta, ou a seguirem a besta, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso vai acontecer no futuro, nós não sabemos exatamente quando, mas as coisas estão se encaminhando muito rápido para que isso aconteça. Então, muito bem, vamos revisar agora, a gente vai terminar esse primeiro bloco falando sobre essa imagem da besta, e no segundo bloco nós vamos para a marca da besta. O que nós vimos até agora sobre a imagem da besta? Nós vimos que a imagem é uma representação física de uma ideia. Então vamos lá, como é que a gente vê isso nos Estados Unidos? A imagem da besta, que é uma ideia de dominação mundial, uma ideia de obrigatoriedade de uma religião para o mundo todo, vai ser caracterizada ou personalizada pelos Estados Unidos. Este país, um dia, vai criar uma lei, um decreto, que vai obrigar as pessoas a seguirem os ensinamentos da Igreja Católica.
Nós chamamos esse decreto de decreto dominical. Por que decreto dominical? Porque essa ordem que os Estados Unidos vão dar para seguir a Igreja Católica tem a ver basicamente com aquilo que vai diferenciar o mundo cristão entre os que guardam sábado e os que não guardam sábado. Então, o decreto dominical, que tem esse nome porque vai ser uma ordem para guardar o domingo, ele vai vir porque a marca da besta, o que a gente vai estudar no outro bloco, ela tem a ver com essa questão do dia. Muito bem. A imagem da besta, portanto, são os Estados Unidos obrigando as pessoas a seguirem a Igreja Católica. E aí você está me olhando de casa dizendo assim, pastor, não sei se dá para acreditar nisso. Veja, eu não quero que você acredite em mim. Eu estou interpretando a Bíblia. Eu estou pegando elementos da Bíblia e mostrando o que ela fala para você. E a gente pode observar que essa interpretação ela é coerente com aquilo que a história já apresentou e coerente com aquilo que a Bíblia apresenta para o futuro. Mas, por outro lado, eu não quero deixar você assustado. Né? Você deve estar se perguntando aí, quando é que isso vai acontecer? Quando é que vai vir um decreto dominical? Não sei. E a gente não deveria estar muito preocupado com a data que isso vai acontecer. A gente deveria estar preocupado em estar do lado certo. Porque Deus vai proteger os seus filhos. Deus vai proteger os seus fiéis no período, no contexto de perseguição. Então faz o seguinte, dá uma respirada, tá certo? Vai lá, bebe uma água, organiza as suas ideias, mas volta para frente da TV, ou para frente do seu celular, ou para frente do seu computador, porque no próximo bloco a gente vai continuar estudando a respeito da marca da besta. A gente volta já já. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil, já conseguiu dar aquela respirada, já conseguiu organizar um pouco as ideias, porque agora a gente vai entrar num tema que é adjacente ali, que está ligado ao tema da imagem da besta, mas que tem uma novidade para você, talvez seja uma novidade, né? Que é a questão da marca da besta. Mas antes disso, eu quero te ajudar a compreender mais Daniel e Apocalipse. Talvez você ainda tenha aquela ideia de que é uma coisa muito complicada. Então aqui, ó, o Guia de Estudos, A Cura do Pecado. Aqui você tem uma explicação de algumas profecias de Daniel e de Apocalipse. E nesse Guia de Estudos, você vai conseguir estudar com calma, né? Vai estar aí na sua casa, a gente vai mandar para sua casa sem custo algum. Os Anjos da Esperança já pagaram esse material, então você só precisa pedir. Entra no link novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica, pede o seu guia de estudos por lá, né? É só encontrar a imagem dele, clicar e aí abre o formulário. Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp aqui que está aparecendo na sua tela. Você manda a mensagem, você vai receber de volta uma instrução automática de como você faz para preencher seus dados lá no formulário. E aí, depois que preencher, é só aguardar. Não vai chegar boleto, não vai chegar taxa de postagem, nada. Você vai receber só o seu guia de estudos para você se aprofundar no texto bíblico. Vamos voltar aqui porque agora é hora da gente descobrir o que é a marca da besta. Você já deve ter ouvido falar que a marca da besta é um chip, né? E eu estava esses dias pesquisando e eu vi isso aí, que é a identificação por radiofrequência. Então, colocando muito em bichos, né? Cachorro, gato. Você coloca um chip lá no cachorro e você consegue localizar o cachorro se ele se perder, ou então quando ele é achado pela carrocinha, eles passam lá um leitor do chip e tem as informações de quem é o dono e tal. Eu lembro que nós compramos um cachorro lá em casa e ele veio com um chip desses mesmo, ou poderia colocar um chip, agora não me lembro bem, mas poderia colocar um chip para poder identificá-lo. E você talvez já tenha escutado essa história, né? Que a marca da besta é um chip, né?
Eu já ouvi tanta coisa que chega a ser engraçado. Não, a marca da besta é o cartão de crédito, né? O chip do cartão de crédito. Na marca da besta é o código de barras que sai no mundo inteiro. Na marca da besta é um chip que vão colocar na pele, embaixo da pele, para você ser identificado. Veja, a marca da besta, segundo o texto bíblico, não é nada disso. Então já vou começar aqui ajudando você. Da próxima vez que disserem a você que o chip é a marca da besta, você vai dizer assim, não é. Ah, o chip é o código de barras. Ou a marca da besta é o código de barras. Não, não é. A marca da besta é, sei lá, a bateria do seu celular. Eu já ouvi até dessas, né? Que a marca da besta viria na bateria do celular porque o celular está na mão de todo mundo. Não é isso, tá bom? Fica aí comigo que você vai descobrir o que é a marca da besta agora. Vamos lá. A marca da besta não é um chip implantado na pele. Então, o que é a marca da besta? Vamos começar. O sinal da besta, ou a marca da besta, é algo que se oponha ao sinal de Deus. Porque, veja, desde o começo da história da humanidade, Satanás sempre esteve fazendo basicamente a mesma coisa. Ele esteve fazendo contrafação àquilo que Deus criou. Então, Deus criou a família de um determinado modo lá no Éden. Satanás levantou outros tipos de família. Deus criou a alimentação para ser uma bênção para o nosso corpo. Satanás foi e criou uma alimentação que é uma maldição para o nosso corpo. Né? Tem muita gente, como diz uma autora que eu gosto, cavando a sua cova com a sua própria boca, né? Comendo para criar ali aquilo que vai lhe levar para a cova. Deus criou a natureza perfeita, Satanás cria coisas que parecem com a natureza e que vêm em contrafação. Então, Satanás sempre quis contrafazer aquilo que Deus fez. Então, se Deus tem um sinal, o sinal de Satanás, o sinal da besta, seria alguma coisa para contrafazer o sinal de Deus, o contrário do sinal de Deus. E qual é o sinal de Deus? Vamos ler na Bíblia? Vamos lá, Êxodo capítulo 31, versículo 13. Pega a tua Bíblia aí, Êxodo 31, 13. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 31, versículo 13. Felipe encontrou aí? Você pode ler, por favor? Êxodo 31, 13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Agora lê a partir do 16 até o 18. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele, no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Veja que coisa interessante aqui em Êxodo 31. Deus estava dando para Moisés a tábua, as 2 tábuas de pedra dos 10 mandamentos. Naquelas tábuas existiam 10 mandamentos. Só que Deus só destacou um. Não porque os outros não tivessem que ser guardados, mas porque um deles seria um sinal entre Deus e o homem. Vamos para Ezequiel capítulo 20. A gente já leu esse texto em algumas semanas atrás, mas vamos ler de novo. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 e 20. Ezequiel 20, versículos 12 e 20. Vou ler para vocês aqui. Diz assim: também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Versículo 20 agora. Santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Então nós temos esses textos todos aqui,
E nesses textos todos nós vimos que o sábado é tratado como o sinal de Deus. O sinal que estabelece um vínculo entre Deus e o seu povo. Não significa que a gente não deve respeitar o primeiro mandamento, que diz para não ter imagem de escultura, não ter outros deuses. O segundo, que diz para não ter imagem de escultura. O terceiro, que diz para não tomar o nome de Deus em vão. E assim por diante. Todos os mandamentos estão em vigor. Mas o quarto mandamento, ele tem a marca de Deus nele. Se você olhar o quarto mandamento, vai comigo lá para Êxodo. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 8, no quarto mandamento. Veja como o quarto mandamento ele fala de maneira completa a respeito de Deus. Ele diz assim, Êxodo 20, a partir do versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor. Então aqui diz a quem pertence o sábado? A Deus. Nesse dia não farás nenhum trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou tuas filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Pois em 6 dias, agora a razão para guardar o sábado, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Então, no sábado, no texto do sábado, nós temos todas essas características. O dono do sábado, para que serve o sábado. E na antiguidade, quando você tinha um selo, um sinal, uma marca, nessa marca tinha o nome do Senhor e a jurisdição do Senhor. Vocês já viram em filmes assim antigos, quando as pessoas colocavam, por exemplo, o rei colocava o anel numa cera quente para deixar ali a sua marca? Na marca do anel do rei ou do imperador tinha o nome dele e a sua jurisdição. No sábado tem o nome do Senhor e a jurisdição do Senhor. O sábado é como se fosse um selo, ou é o selo, a marca de Deus. O que João viu em visão na cena introdutória do capítulo 12 do Apocalipse? Apocalipse 11, 19. Vai lá comigo para Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Veja, o que tinha dentro da arca da aliança no santuário terrestre? Você lembra? Tinha a tábua dos 10 mandamentos e uma amostra do maná. Quando João olha para o santuário celestial, ele vê lá a arca da aliança. E assim como existia na terra, na arca da aliança celestial também tem uma lembrança de que os mandamentos são válidos. Então, os mandamentos estão em vigor, tá? Muito bem, agora vamos ver aqui, nesse quadro, eu sei que está pequeno, mas eu vou estudar junto com vocês, os paralelos entre os 10 mandamentos e o Apocalipse 13, que são aquele capítulo que fala das bestas, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Lá, a besta, veja como é a contrafação, tá bom? A besta, adorarão o dragão, também adoraram a besta e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Então, aqui tem uma proibição de ter outros deuses. Lá tem adoração a outros deuses. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Não adorarás nem lhes dará culto. A segunda besta diz, aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta. Aqui tem um mandamento que diz, não farás imagem de escultura. Lá eles formam uma imagem à besta. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lá no Apocalipse 13, sobre as cabeças, a besta tinha nomes de blasfêmia. Proferia arrogâncias e blasfêmia contra Deus para lhe difamar. Então aqui tem uma proibição de difamar o nome de Deus e aqui tem uma difamação, a blasfêmia contra o nome de Deus. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus.
Aí, lá no paralelo, a marca, isto é, o nome da besta ou o número do seu nome. Veja, ali tem uma referência a um número e aqui você tem um número. O sábado, que é o 7º dia. Vamos lá. No 4º mandamento ainda, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Na contrafação diz, aquela marca que vai ser recebida, a marca da besta, é para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Está em Apocalipse 13, 17. Então aqui você tem um limite para compras e vendas e negócios imposto por Deus no sábado. Só que lá, na contrafação, você também tem um limite para comprar e vender. Só que lá, o limite é a marca da besta. Vai chegar um momento em que só poderá comprar e vender aquele que tiver esta marca, a marca da besta. Ainda no 4º mandamento, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Olha, ele está dizendo aqui quem deve obedecer o mandamento. Aqui na contrafação a mesma coisa. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca. Você consegue perceber como uma coisa corresponde à outra? É Jesus estabelecendo uma verdade e Satanás indo lá e fazendo exatamente o contrário. Ok? Muito bem, então vamos agora identificar a marca da besta. A gente já viu tudo isso, serviu como pano de fundo. Apocalipse 14, 11 diz, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta. Apocalipse 13, 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Uma coisa interessante aqui, ó. A marca da besta, ela vem sobre a mão ou sobre a testa. O texto não está aqui, né? Mas a gente leu na outra vez. Vem sobre a mão e sobre a mão direita e sobre a testa. Na Bíblia, a mão direita é símbolo de trabalho e a testa é símbolo de entendimento. Então vai ser uma aceitação intelectual relacionada ao trabalho, especificamente ao dia de trabalho. Êxodo 28 a 11, nós acabamos de ler, mas aqui é uma referência do Senhor, o sábado do Senhor, e o sábado é o 7º dia. Portanto, a marca da besta será um antissábado. Nós vimos lá naquela tabela que Satanás foi contrafazendo tudo. Então, a marca da besta será um antissábado. A marca da besta será um mandamento de dia de guarda. Dá para chegar nessa conclusão, não dá? Se a marca do Senhor é um mandamento sobre dia de guarda e Satanás faz as coisas contrárias, ele vai criar outro dia que é um mandamento de dia de guarda. Portanto, amigos, a marca da besta será a guarda do domingo por força de lei. E deixa eu explicar isso para você que está em casa. Hoje, quem guarda o domingo ainda não tem a marca da besta. Por quê? Porque, segundo Apocalipse capítulo 13, a imagem da besta e a marca da besta serão efetivas quando isso for imposto por força de lei. Vocês lembram que a besta que emerge da terra, ela vai tentar obrigar as pessoas a adorarem a besta que sobe do mar? Então vai ser por força de lei. Então hoje, aquelas pessoas que guardam o domingo não têm a marca da besta ainda, tá bom? Não saia por aí dizendo que o seu amigo, o seu colega, o seu parente que guarda o domingo tem a marca da besta. Não é isso. A marca da besta será o domingo quando isso for imposto por força de lei. E é isso que a gente chama de decreto dominical. Um dia, desta nação onde nós estamos aqui nos Estados Unidos, sairá um decreto mundial de guarda do domingo. E aí vai se diferenciar quem guarda o sábado e quem guarda o domingo. Quem tem a marca ou selo de Deus e quem tem a marca da besta. E essa marca da besta vai ser exatamente a aceitação do domingo como dia de guarda. E aí a gente entende por que vai ter a união da besta que sobe do mar e da besta que sobe da terra.
Porque quem é que decreta o domingo como dia santo? É a Igreja Católica. E quem é que vai obrigar as pessoas a aceitarem esse domingo? Os Estados Unidos. A união político-religiosa dessas duas nações. A união político-religiosa desses dois governos, desses dois reinos, ou dessas duas bestas. Lembrando que no Apocalipse besta é poder. Poder. E aí a gente volta lá para Daniel capítulo 3 e relembra aquela imagem lindíssima. Em Daniel capítulo 3 existia lá uma imagem levantada por Nabucodonosor. E a ordem era: quando a música tocar, todos devem se ajoelhar diante da imagem que ele levantou. Lá existiam 3 jovens que, quando ouviram a música, não se curvaram diante da imagem da besta. Esses 3 jovens nos ensinam uma coisa sobre o futuro. No futuro, haverá uma nova imagem diante da qual tentarão nos obrigar a se curvar. A imagem da besta. O poder político-religioso entre Estados Unidos e papado. Uma lei que vai tentar obrigar as pessoas a guardarem o domingo e não o sábado. E a grande pergunta é: o que é que nós vamos fazer quando essa imagem for levantada? Os 3 amigos disseram: nós não vamos nos curvar. E eles foram lançados numa fornalha de fogo ardente. Mas olha o que acontece. Daniel 3, 16 a 18. Eles disseram: nós não vamos nos curvar. E aqui no final: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará. Se não, fica sabendo, ó rei, que mesmo que Ele não nos livre, nós não nos prostraremos. E tem uma coisa mais linda ainda, sabe? Porque quando eles foram lançados na fornalha, aconteceu uma coisa que deixa o meu coração aquecido. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Que coisa, não é? Você percebeu o que a gente acabou de ler aqui? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro da fornalha, porque eles não se curvaram diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado, Jesus Cristo, Filho de Deus, foi até a fornalha ficar com eles. Aliás, tem um aspecto muito importante aqui, muito bonito, porque eles foram lançados amarrados, não é? Foram lançados amarrados na fornalha de fogo ardente. Sabe o que foi que aquele fogo queimou? Só as cordas. Apenas as cordas que amarravam aqueles 3 jovens foram queimadas. E a Bíblia descreve uma cena que para mim é muito significativa, porque os 3 jovens que foram lançados lá para morrer, eles estavam passeando dentro do fogo. Passeando dentro do fogo. E quem é que estava passeando com eles? Alguém semelhante ao Filho dos deuses. Foi assim que Nabucodonosor conseguiu descrever, mas nós sabemos quem era. Era Jesus que estava no fogo com aqueles jovens. E aqui tem uma lição muito grande para a gente. No dia que a imagem da besta for levantada e nós tivermos que dizer não, Jesus estará conosco no meio da fornalha. Você tem que decidir ser fiel hoje ainda. E eu quero que você faça essa decisão enquanto você ouve esse hino.
mas pelo sangue de Jesus, aleluia, fui achado pela glória de sua cruz. Sou feliz e perdoado. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber sua graça, preciosa graça. Se somos filhos do Senhor e herdeiros de seu reino, morreremos para o mal e para o bem renasceremos. Nova vida de perdão, de poder e de vitória, reinaremos com Jesus para sempre em sua glória. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Eu sei que Deus é por nós, Ele deu sua vida, pelo seu sangue nos libertou. Deus nos amou, deu-nos seu Filho, graça foi tudo que concedeu. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber sua graça, preciosa graça. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. É só pela graça de Cristo que nós conseguiremos resistir aos tempos difíceis que estão vindo pela frente. Naturalmente, nós temos tempos difíceis aqui nesse planeta. O pecado já faz com que esse mundo seja difícil de se viver, espinhoso. Mas vai chegar um tempo no futuro, bem pertinho da volta de Jesus, que nós vamos ter que nos agarrar mais fortemente a essa graça de Jesus, para confiar nele em tempos que talvez a nossa fé custe a nossa vida. Mas todas as vezes que alguém entregou a vida por sua fé, recebeu de volta a vida eterna das mãos de Jesus. Se prepare agora, esteja com Jesus agora, para que você tenha forças na hora da perseguição.
Vamos orar? Senhor, nós queremos estar em pé ao teu lado, dentro das fornalhas desse mundo. E nós queremos ter certeza, Pai, que se tivermos que ir para uma fornalha, nós iremos contigo. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor.